No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mito do padrinho e como você, que é um jovem advogado, vai conseguir dar os primeiros passos na carreira mesmo sem ter um padrinho. Me chamo Rafael Paiva, sou advogado criminalista e aqui no YouTube eu trago um conteúdo de muito valor para você que é jovem advogado, você que está perdido na carreira, você que precisa de um mentor, alguém para te ajudar a dar esses primeiros passos. Acredite, eu já passei por isso, eu sei como é tenebroso, como é essa insegurança pode impedir você, jovem advogado, de se destacar na carreira. E se tem uma coisa que nós estamos precisando, são de bons advogados, bons jovens advogados. Eu falo isso como alguém que é dono de um escritório de advocacia, que contrata e demite jovens advogados e sente na pele como é difícil encontrar bons profissionais. E encontrar bons profissionais não tem relação direta com pagamento, tem relação direta com a capacidade, que bons profissionais, uma hora ou outra, recebem bons rendimentos, bons salários. Nem dá para oferecer um bom salário para a maior parte dos advogados, porque realmente o nível é muito baixo. Então, eu sei que essa questão da ausência de padrinho é uma grande interrogação para a maior parte dos advogados. Eu realmente senti isso quando estava iniciando na advocacia. Já antecipo que eu não tive padrinho na advocacia. Eu realmente comecei do zero, comecei é, na luta, cara. Como você, como a maior parte dos advogados. E o que eu tenho para te falar aqui, iniciando a nossa conversa, é que é, isso não pode, o fato de você não ter um padrinho, não pode ser uma justificativa, não pode ser uma muleta para você não despontar na advocacia. É verdade que para a maior parte dos advogados que possuem padrinhos, possuir um padrinho é um atalho. É algo que vai realmente te ajudar. Ajuda você ter um padrinho. Ajuda muito. E, consequentemente, por exclusão até, não ter um padrinho não te ajuda. Mas o ponto aqui do meu vídeo, e eu quero que você preste muita atenção até o final, é que você não precisa ter um padrinho para vencer na advocacia. Seja lá o que vencer significa para você. Porque eu tenho muito pé no chão aqui no meu canal, e quando eu falo em vencer na advocacia, eu não uso o verbo vencer na mesma intensidade que os coaches jurídicos usam, como uma fórmula única e que vale para todos. Não é assim. Cada pessoa vai ter um grau de sucesso na carreira, se correr atrás, se fizer por onde, e evidentemente que o sucesso para um pode não ser para o outro, e o que pode ser um primeiro passo de sucesso para você, daqui a 10 anos pode ser, pode não ser. Então, tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo que não existe sucesso na advocacia, porque a gente sempre está buscando algo, sempre está buscando um passo a mais. É muito diferente da visão de quem é servidor público, de quem presta um concurso público, e eu já fui dessa galera, eu já fui servidor público, e é diferente, porque quando a gente fala em serviço público, nós temos uma preparação para uma prova, uma, duas, três ou quatro provas, não importa, e uma vez que você passe nessas provas, você atinge o tal do sucesso. Mas não é este o sucesso que se transporta para a advocacia, porque na advocacia não tem sucesso. Todo dia é um dia querendo mais e mais e mais e mais. Essa tem que ser uma característica para você que é um jovem advogado. Então, vamos desconstruir. Eu separei uns bullet points aqui para a gente abordar. Então, o mito do padrinho, ele não existe. E volto a repetir, se você tem um bom padrinho e você sabe usar este bom padrinho, sabe usar as benesses que este bom padrinho pode te conseguir, muito que bem, você tem um atalho. Mas
não precisa ter padrinho para vencer na advocacia. E esse que vos fala é um exemplo clássico. Eu não preciso de padrinho, eu não precisei de padrinho para vencer na advocacia, tá? E aí, você tem que partir de um primeiro passo. Então vamos chegar à conclusão que este vídeo é para você que é um jovem advogado e que não tem padrinho. Então, como que você dá os primeiros passos? O primeiro passo, sem a menor sombra de dúvidas, é construir a sua própria rede. Então você, jovem advogado, aos poucos vai criando a sua própria oportunidade. E como é que você faz isso? Através, por exemplo, de networking ativo, presencial, digital, participação em eventos. Então, você ser visto é uma aptidão quase que indispensável na advocacia. Você tem que ser visto para ser considerado um bom advogado, porque você pode ser um bom advogado e não ser visto, não serve de nada. Entende? Então, você tem que criar essa ideia na sua mente, no seu coração, de que você, para ser um bom advogado, você tem que participar das coisas. Tem que ir a eventos, fazer networking. Isso é muito importante, tanto com advogados como com não advogados, com pessoas que podem ser potencialmente seus clientes. E aí, dentro desta ideia de você criar as suas oportunidades, você tem que iniciar entendendo que um bom caminho para isso é você desenvolver a sua marca pessoal. E a sua marca pessoal é você simplesmente se tornar referência em resolver algum tipo de problema na advocacia. Então, todo jovem advogado precisa entender que ele é um resolvedor de problemas. E esquece toda a parte bonitinha, esquece todo o glamour que a nossa profissão tem. Isso não importa. Na advocacia, você basicamente é um resolvedor de problemas, tá? E aí é importante que você encontre que tipo de problema você resolve. E aí é você realmente se tornar especialista em alguma área, em alguma sub-área do direito. E eu até falo que há alguns anos, quando eu dava as minhas primeiras mentorias para jovens advogados, eu defendia. Inclusive, tinha um exercício para isso, chamado o exercício das 4 peneiras do nicho profissional. Eu defendia que você tinha que ter um único nicho, ponto, acabou, e vai para cima. Hoje, eu penso de forma diferente, até mais madura. Eu entendo que você tem que criar a sua especialização na cabeça das pessoas, mas necessariamente você não precisa pegar apenas um tipo de ação. Você tem que pegar, e pode pegar, alguns outros tipos de processos, de problemas de outras áreas, sem que isso afete a sua especialização. Mas a sua comunicação tem que ser para uma área da advocacia, mesmo que eventualmente você seja no início um advogado generalista. E vocês perceberam que eu falei muito de especialização aqui, e presta atenção, porque especialização não tem nada a ver com o título acadêmico que você ostenta. Se você é especialista, se você é mestre, se você é doutor, isso no mundo prático da advocacia vale muito pouco. Eu não vou dizer que vale nada, porque seria um pouco de exagero, mas vale muito, muito, muito pouco. Você vai perceber que especialização, as pessoas te verem como uma autoridade, tem muito mais a ver com uma percepção delas do que com um título que você tem na parede. Eu diria até que o título, ele reforça isso, ele corrobora, ele é uma chancela, ele é um carimbo. Mas o que realmente vai te dar a especialização, a autoridade que você precisa, é estar no campo de batalha, é atuando na área, é fazendo conteúdo para as redes sociais.
daquela área. Isso é muito, muito, muito importante. Uma outra forma de você dar esses primeiros passos na carreira, além do que eu já falei, que é se tornar uma autoridade numa área, de você, de fato, participar de eventos, ver e ser vistos, é você, e isso tem até a ver um pouco com o primeiro ponto, é você atuar em parcerias e colaborações. Então, você estar na presença de advogados que podem precisar do seu auxílio para resolver um problema determinado do cliente dele. Isso faz muito sentido, principalmente para você que é advogado ou quer ser um advogado criminalista como eu. Por quê? Na faculdade, no estágio, todo mundo quer ser advogado criminalista. Mas na hora que o bicho pega, na hora que é para atuar mesmo com o direito criminal, poucos advogados são. Por N motivos, que eu posso até, num próximo vídeo, esmiuçar mais com vocês. Mas neste ponto, eu quero que você entenda que quando nós falamos em você atuar com parcerias, é basicamente você entender que você pode oferecer parcerias para outros advogados e pode também receber propostas de parceria, porque muitos advogados civilistas, familistas, tal, podem precisar dos seus serviços como criminalista para resolver problemas dos clientes deles. E essa é uma forma de você realmente fazer esse networking corporativo dentro da carreira. Tá legal? Pessoal, todo advogado, aliás, quase todo bom advogado que você conhece já foi pequeno. Eu diria que os príncipes da advocacia, que são aqueles que são filhos, netos, bisnetos de grandes advogados que herdam grandes bancas jurídicas, esses são a minoria. A maior parte dos bons advogados que eu conheço, eles são da batalha. Eles são realmente pessoas que começaram sem padrinho. Lembrando que ter um padrinho não é um demérito. Eu não vejo dessa forma. Acho que ter um padrinho é um atalho justo, digno e da sorte de quem conseguiu ter um padrinho. Mas eu não quero que isso em nenhuma circunstância se torne um impeditivo limitante na sua cabeça que te impeça de dar os primeiros passos, porque a maior parte, repito aqui, a maior parte dos bons advogados que eu conheço começaram sem padrinho. Se você gostou desse vídeo, você tem uma obrigação moral de me seguir no Instagram, no @paivaprof, e também, claro, por que não, se inscrever aqui no nosso canal. Curta esse vídeo, se inscreva, deixe o seu comentário, isso é de graça, ajuda muito aqui o nosso canal a crescer e ao YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo de valor que pode agregar muito para você. Tá legal? Então, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau.